Olá, prescritos, tudo bem? Estou de volta. Então, depois aí de 2 semanas sem vídeos, visto que eu estava de férias, voltei com tudo para trazer então muito conhecimento agregador para vocês dentro do campo da prescrição. E eu vou falar de um assunto que já vem sendo discutido lá no meu Instagram, então que eu já estou trazendo, né, para as pessoas que me seguem, para os profissionais. É um assunto que gera muita dúvida entre os prescritores, que é falar sobre cálculo de QSP. Então, eu vou trazer o conceito básico sobre o que é um QSP, mas principalmente como que é feito esse cálculo, né? Uma vez que pode gerar dúvidas entre os profissionais. Então, já depois da vinheta, vamos falar sobre cálculo de QSP. Aqui é a doutora Rafaela Castro, vamos então falar sobre cálculo de QSP. Porém, antes disso, eu vou falar de alguns conceitos básicos para quem está começando agora, para quem está recente aí no campo da prescrição estética. Então, o que é QSP? Então, QSP significa quantidade suficiente para. Então, é um termo muito utilizado para fórmulas magistrais. Então, aquela fórmula que a gente manda manipular. E aí, como que eu coloco isso na prescrição? E aí, vocês vão entender melhor o que é essa quantidade suficiente para. Vamos lá. Então, supondo que eu vou lá fazer uma formulação tópica. E aí eu vou prescrever um despigmentante, por exemplo. E eu coloco aqui ácido tranexâmico 3%. E aí eu vou escolher o meu veículo. Que veículo eu vou usar? Que base eu vou usar para formular essa minha prescrição? Vou formular em um gel, por exemplo. Então aqui eu coloco o gel, aí eu coloco o meu QSP. Quantidade suficiente para, exemplo aqui, 30 gramas. Então, meu ácido hialurônico será formulado, manipulado em um gel, que é a minha base, o meu veículo, numa quantidade suficiente para 30 gramas. Então, meu QSP é a minha quantidade de base de veículo subtraído do meu princípio ativo. Como assim? Então, vamos lá. Vamos calcular agora quanto que eu vou colocar de princípio ativo em 30 gramas para eu entender exatamente quanto que eu vou ter de base, qual que vai ser exatamente o meu QSP. O cálculo do princípio ativo, de cada princípio ativo que a gente coloca em uma formulação, ele é feito em cima de 100, tá? Então, de 100 gramas, por exemplo. Então, eu vou pegar os meus 3% de tranexâmico, que eu sei que para 100 eu vou ter 3 gramas de tranexâmico se eu for manipular para 100 gramas. O cálculo é sempre feito em cima de 100. E aí, quanto que eu vou ter de ácido tranexâmico se eu manipulá-lo em 30 gramas? Então, eu vou fazer uma regra de 3. Então, aqui, ó, quanto que é 3 vezes 30? 90, né? Então, aí 90 dividido por 100. Então, vamos lá com a calculadora. Então, só para confirmar, ó, 3 vezes 30, 90. 90 dividido por 100, 0,9. Então, eu vou ter aqui, ó, de ácido tranexâmico, 0,9 gramas, tá? E quanto que eu vou ter de gel? Qual que vai ser o meu QSP? Vou pegar, então, 30 gramas menos 0,9. Eu vou ter de gel 29,1 gramas, que é o meu QSP. E aí, o meu volume final, então, será de 30 gramas. Vou fazer outro exemplo
a fim de que vocês consigam fixar bem isso na cabeça de vocês. Vamos lá. Então, aqui, exemplo, vou manipular uma fórmula hidratante, por exemplo. Então, aqui, aveia. Ai, deixa eu só comer. Aveia coloidal, que é um ativo hidratante. Oxe, tô errando. Porque eu tô tentando fazer a letra bonitinha, tá, gente? Então, aveia coloidal, 2%. Exemplo, extrato de camomila, 1%, tá? Só pra gente fazer aqui esse cálculo. Vou manipular em um creme, a minha base, o meu veículo será um creme, numa quantidade suficiente para 30 gramas, por exemplo. Ah, vamos mudar, tá? 50 gramas. Numa quantidade para 50 gramas. Lembrando, cálculo do princípio ativo é feito em cima de 100. Então, eu sei que eu tenho 2 gramas em cima de 100 gramas e assim por diante. Então, vou lá. Primeiro, pegar a aveia coloidal. Vou fazer o passo a passo para ficar bonitinho, tá? Então, ó, se eu sei que eu tenho 2 gramas para 100, então quanto que eu vou ter para 50? Então, vamos lá, fazer o cálculo passo a passo. Regra de X. Vou fazer bonitinho, tá? Então, ó, 2 vezes 50, 100. 100 dividido por 100, 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 grama, tá? De aveia coloidal, certo? Vamos para o próximo, temos que calcular o próximo. Fazer o passo a passo para ficar bonitinho, tá? Então, extrato de camomila. Então, eu sei que eu tenho 1 grama para 100. Quanto que eu terei para 50? Então, regrinha de X. Então, quanto que eu vou ter de extrato de camomila? Vamos fazer o passo a passo para ficar tudo bonitinho. Então, 1 vezes 50 dividido por 100. Vou ter 0,5 gramas. Agora, o que eu vou fazer? Vou somar os meus princípios ativos. Princípios ativos ao todo, eu vou ter 1,5, tá? Então, somando aqui 1 de aveia coloidal com 0,5 de extrato de camomila. Vou pegar o meu volume final, que é 50, menos 1,5. Vou ter, então, de creme de QSP 48,5, tá? E aí, por fim, eu tenho meu volume final, que serão as 50 gramas. Deu para entender? O último exemplo, para fixar bem na cabeça de vocês. Vamos então para outro exemplo, tá? Então, exemplo de um creme, de uma fórmula hidratante. Então, por exemplo, aveia coloidal, 2%, tá? Aloe vera, 1%. A minha base será um creme numa quantidade suficiente para 40 gramas. Vamos então para o nosso cálculo. Então, aqui,
Eu já sei que eu tenho 2 gramas de aveia coloidal para 100. Quanto que eu terei para 40? Então, vamos lá, regrinha de 3. Vamos fazer aqui no passo a passo. 2 vezes 40, 80, dividido por 100, 0,8. Então, eu tenho aqui de aveia coloidal, 0,8. Vamos agora para aloe vera. Então, eu sei que eu tenho 1 grama para 100. Quanto que eu terei para 40? Então, 40 dividido por 100. Vou ter 0,4. E aí, eu vou somar os meus princípios ativos. Quanto ao todo que eu tenho de princípio ativo. Então, 0,4 mais 0,8. Eu tenho 1,2 gramas de princípios ativos. E quanto que eu tenho de QSP? Então, quanto que eu terei de creme? Vou pegar 40 menos a quantidade de princípios ativos. Então, eu terei 38,8 gramas de base, então, de QSP. E ao todo, o meu volume final, então, serão as 40 gramas, tá? Mais um exemplo a fim de fixar bem, tá? Que vocês não tenham mais dúvidas com relação a isso. Vamos, então, para o último exemplo, a fim de que não fique dúvidas, que fique bem fixado, então, na cabeça de vocês. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ácido salicílico. Ácido salicílico numa concentração queratoplástica, então, aqui de 2%. Ácido mandélico. Ácido mandélico, 5%, por exemplo, tá? Minha base será um gel, por exemplo, em uma quantidade suficiente para 30 gramas, por exemplo. Então, vamos lá. Então, eu já sei que em 100 eu vou ter 2 gramas de ácido salicílico. E aí, quanto que eu terei em 30? Vamos para nossa regrinha de 3. Então, 60 dividido por 100. Então, vamos lá, no passo a passo. 2 vezes 30, 60 dividido por 100. Então, eu terei de ácido salicílico 0,6, ok? E aí, quanto que eu terei de mandélico? Então, eu sei que eu vou ter 5 gramas para 100. Quanto que eu terei para 30? Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, gente. Minha letra é muito fina. 30 gramas. Então, vamos lá. Então, 5 vezes 30, 150, dividido por 100. Então, eu terei de ácido mandélico... Opa, acho que é 1,5. 1,5. Então, vou somar os meus princípios ativos. 1,5 mais 0,6, terei 2,1 gramas, totalizando os meus princípios ativos. E aí, quanto eu vou ter de QSP? Quanto que eu terei de gel? Então, vou pegar 30 menos 2,1. Terei 27,9 gramas
de gel, de QSP. E aí, então, isso aqui totaliza o meu volume final, ok? Rafaela, professora, eu sou obrigada a fazer esse cálculo, eu sou obrigada, né, a ter esse conhecimento, a saber isso? Inicialmente não. Quem precisa de ter esse conhecimento é o farmacêutico lá da farmácia magistral de manipulação. Eu faço a minha prescrição conforme está aqui, coloco a minha concentração, meu veículo, meu QSP e o meu volume final. E aí ele vai e faz esse cálculo para ele colocar exatamente a quantidade de princípio ativo para aquele volume final que eu quero, tá? Mas obviamente que é sempre bom a gente entender tudo que envolve a prescrição. Então, quanto mais conhecimento a gente detém, melhor. Até a fim de eu conseguir discutir, quando eu falo discutir, é conversar, tá? Com a minha farmácia, a farmácia saber que eu entendo exatamente o que eu estou fazendo, o que eu estou prescrevendo, que eu não sou apenas um prescritor que viu uma formulação em algum lugar, copiou e colou, que não. Que eu entendo de fato o que é uma prescrição, que eu entendo todo o raciocínio que envolve uma prescrição. Eu não vou ser um prescritor que simplesmente que sabe porque decorou que tem que escrever QSP lá na formulação após o veículo. Então eu tenho um conhecimento abrangente, eu tenho um conhecimento profundo sobre o assunto, tá? Então aqui é a fim de que vocês entendam que QSP não é simplesmente eu saber que significa quantidade suficiente para, mas é eu saber que é a minha base subtraída da quantidade final ali dos princípios ativos. E aí sim, tá, somando os dois, eu tenho lá o meu volume final, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a importância da gente se aprofundar nesses assuntos, tá bom? Ainda assim, se ficou dúvida, vocês podem colocar lá no comentário que eu vou responder com todo prazer. Gostou do vídeo? Curte, compartilha com os colegas, a fim da gente sempre estar disseminando conhecimento. Eu também vou ter um feedback de vocês, que os assuntos estão sendo agregadores, estão sendo legais, que vocês estão gostando. Acionem também o sininho, a fim de que toda segunda vocês tenham lá a notificação do vídeo novo, então, da nossa segunda com prescrição, aqui no canal Prescrição Sem Medo. Então, até o próximo vídeo.